Olá, gente, tudo bem? Bom, chegou, né, o dia 1º de outubro. Que outubro seja muito bem-vindo, né? É o mês das crianças, é o mês do professor, né? Onde nós teremos aí os 2 feriados, né? E nós vamos iniciar o nosso mês de outubro com o nosso simulado, ok? Terceiro ano. Então eu acredito que vocês já foram na escola, já pegaram, tá? O simulado de vocês tem que ser, né? Terceiro ano, terceiro bimestre. E junto com o simulado vai vir uma folhinha só de produção de texto, tá bom? No outro, né, veio educação física, veio artes, mas nesse não. Esse será só de produção de texto, tá bom? Dentro da produção, nós vamos ter algumas perguntas, né, que vocês vão perceber que tem alguma coisa a ver com artes, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos estarmos tirando algumas dúvidas, né, do nosso simulado de português e matemática, tá bom? Tia Jorge vai ler bem devagar. São 14 questões, tá? Eu vou ler bem devagar. De 1 ao 7 são questões de português, né? E de 8 até 14 são questões de matemática. Deixa eu conferir. Isso mesmo, tá bom? São questões de matemática. Então vamos lá. Primeira questão. Marque abaixo apenas a alternativa que possui paroxítonas. Então vamos lá. Vocês têm 4 opções, tá? A primeira, através, peru, possível, também e item. Relâmpago, aluno, aqui, táxi e pássaro. Letra C, surpresa, inseto, cama, boneca, bandeira. Letra D, ângulo, matemática, fácil, difícil, complicado. Vocês vão ler bem devagar e vocês vão identificar o grupo de palavras que todas são paroxítonas. Quando uma palavra ela é paroxítona? Quando a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, né? Vamos lá na boneca. Boneca. O né é a sílaba tônica porque ela é a penúltima, tá? Então vocês vão ler bem devagar A, B, C e D. Um desse grupo tem todas as palavras são paroxítonas, quer dizer que a sílaba tônica é a penúltima, bom? A questão do número 2 tem assim: os poemas são pássaros que chegam quando fecha o livro. Eles alcançam voo como de um alçapão. Então nós temos aí em negrito, né? Em vermelho, pássaros, fechas, livro e alçapão. Eita, quase que não sai, né? Então vocês irão, também tem a ver com a sílaba tônica, vocês vão marcar a sequência correta, tá? Então vocês vão classificar pássaro, depois fechas, depois livro e depois alçapão, tá? Vamos ver quem é a sílaba mais forte, quem é a paroxítona, quem é a oxítona e quem é a proparoxítona. Lembrando que as proparoxítonas são acentuadas, tá? Se tiver alguma palavra aí que não é acentuada, ela deixa de ser proparoxítona, né? Vamos lá. Árvore. Árvore é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima e ela é acentuada, tá? Então vocês irão marcar a sequência correta. Tem que ser de acordo com a sequência. Primeiro é pássaros, depois fechas, depois livro e depois alçapão. Número 3, vocês vão ler as frases, vocês irão ler as frases,
vocês vão contornar os verbos. Que são verbos? São ações que nós praticamos, né? Tia Georgette está praticando uma ação aqui. Ela está o quê? Falando. Então, vocês vão contornar os verbos, tá? Contorne os verbos. Aí você vai para a página número 2. Aí você vai enumerar, tá? De acordo também com a ordem, tá? E marque a alternativa que representa todos esses verbos. Então, todas as frases têm verbo, tá? Todas elas. Então, você vai marcar qual é a alternativa em que todas elas são verbos, tá? Que está aqui nas frases, tá bom? Número 4. O que você notou ao marcar cada verbo? Será que esses verbos que você marcou lá, tá? A questão de número 3, são verbos de lugar, são verbos de espaço, são verbos de ação ou são verbos de tempo? Todos eles indicam uma coisa só. Será que indica ação? Será que indica lugar? Será que indica espaço? Será que indica tempo? Todos eles indicam uma coisa só pode marcar uma opção. Questão de número 5. Marque a alternativa em que os nomes foram substituídos por pronomes pela ordem, tá? O que é pronome? Pronome, né? São aqueles pronomes pessoais, tá? São aqueles que acompanham ou podem substituir o nome, ok? Os pronomes acima são denominados pronomes do caso reto. Tá lá no nosso livro quem são os pronomes do caso reto, tá bom? Então vocês vão lá. O cacique era o líder. Eu vou substituir o nome, que nome? Do cacique, por um pronome, tá? Coloque aqui, tá? Coloque aqui para depois você seguir a ordem certinha, tá? Os pássaros voam. Quem está praticando a ação? Então você vai substituir aquele que está praticando a ação por um pronome. Os pronomes estão aqui nas opções, tá? Mas tem que ser na ordem. Cuidado que os pronomes têm que concordar tanto no masculino quanto no singular e no plural, tá? As flores murcharam, né? Então vocês irão substituir, né, o substantivo por um pronome. Se está no singular, o pronome tem que estar no singular. Se estiver no plural, o pronome tem que estar no plural, ok? Questão de número 6. Identifique a frase em que o pronome destacado é demonstrativo. Pronome demonstrativo, né? É aquele pronome que tem alguma coisa. Algumas espécies de libélulas podem viver até 5 anos. Elas vivem sempre perto dos rios e lagoas com águas limpas. São muito sensíveis à poluição do meio ambiente. E isso é a grande causa. Elas são sensíveis e voam suavemente pelo espaço. Pronomes demonstrativos nós temos no livro, tá bom? Motivo: eu canto. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Cecília Meirelles, tá? Novamente, vocês irão circular os verbos, tá? Tem verso, né? Uma linha tem 2 verbos. Na verdade, nós temos 3, 6, 8 verbos aqui, tá bom? Temos 8 verbos. Depois, o que você vai fazer? Você vai identificar em que tempo está esse verbo. Todos eles estão no mesmo tempo, tá? Os verbos, eles podem estar no presente, no passado ou no futuro, né? Presente agora, passado já aconteceu, né? Futuro que ainda vai acontecer. Bom, questão de número 8, matemática. Vamos lá. Para distribuir
na gincana cultural, a professora Laura comprou uma caixa com 935 balas. 108 são de abacaxis, 325 são de framboesa e as restantes são de morango. Quantas são as balas de morango? Vai precisar fazer duas continhas, tá? Ai, não tenta adivinhar de cabeça, não. Faz duas continhas, tá? Já vou falar, uma adição e outra subtração. Um campo de futebol tem o formato de uma figura com 4 lados. Como podemos observar no esquema representado a seguir, qual quadrilátero é esse? Nós aprendemos, né? Aprendemos que existe o quadrilátero, existe não só o quadrado, existe outros tipos. Só olhar aqui, né? Não tá difícil não. Losango, quadrado, trapézio ou um retângulo. Na escola em que Marina estuda, foi apresentada uma peça teatral sobre a importância da reciclagem de lixo. Os relógios mostram a hora de início e o término da peça. Que hora que a peça começou? 10h35. Que hora a peça acabou? 11h25. Quanto tempo de duração teve a apresentação? Nós aprendemos que do 7 para o 8 nós contamos 5. Do 8 para o 9 nós contamos mais 5, tá? Então você vai contar. Quem vai girar é o ponteiro grande, bom? Que marca os minutos. Bom, questão de número 11. Numa floricultura foram vendidas em um dia 36 margaridas. O dobro dessa quantidade de rosa e mais 24 cravos. Quantas flores foram vendidas? Olha só, também vai fazer mais de uma continha, tá? Foram vendidas 36 margaridas, o dobro dessa quantidade de rosas, o dobro das margaridas, ok? E mais 24 cravos. Então você precisa saber o dobro das margaridas e depois você vai juntar tudo, tá bom? O dono de uma loja de brinquedos do final de julho resolveu fazer um gráfico apresentando a quantidade de brinquedos que vendeu durante o mês. Veja o gráfico a seguir. Beleza, né? Olha aí, nós temos a quantidade de bonecas, de carrinhos, de jogos e de bolas. Observe o gráfico, tá? Quais são os 2 brinquedos mais comprados, tá? Beleza, né? João tinha 135 bolas de gude em uma partida com Pedro, ele perdeu 54. Mas em outra partida ele ganhou 75. Com quantas bolinhas de gude João ficou? Bom, também são 2 continhas, tá? Primeiro ele tinha 135, mas ele perdeu 54. Aí ele ficou com quantas? Com aquela quantidade que ele ficou, ele ganhou mais 75. Voltou a ter quantas bolas? Qual a sentença que completa a igualdade? Olha só, preste atenção nesse. Eu tenho 100 mais 400 mais 30. Quanto dá? Vai colocar aqui do lado. Depois, qual é a opção, tá? Qual o número que vai dar essa igualdade que você colocou aqui? Primeiro faz a continha. 100 mais 400 e mais 30. Vai colocar aqui do lado. Depois você vai dizer qual a igualdade que deu o mesmo resultado. Tá bom? Bom, amanhã tia Georgette continua. Nós vamos para produção de texto. Tá aqui, ó. Produção de texto. Então, o que eu quero que vocês façam? Tá? Nós aprendemos que diário, ele é algo que muito pessoal, tá? Ele relata os acontecimentos do quê? Do dia a dia de uma pessoa, tá? Que tal começar a fazer o seu diário? Esta será a primeira página dele. Não se esqueça de seguir os itens para bem escrevê-los. E, Georgette, que itens? Lá no nosso livro, tá? Nós temos exemplo de um diário e temos também a sequência, né? Você vai começar o diário, você precisa colocar quem? A data. Você precisa falar uma palavra de carinho para o seu diário, né? Querido diário, né? Então, uma palavra de saudação. Depois você vai relatar o que aconteceu no seu dia. E depois tem uma despedida, tá bom?
Mas você também pode expressar seus sentimentos e ações através de desenho. Use esse espaço e ilustre os acontecimentos do seu dia. Ou você vai escrever, ou você vai ilustrar. Agora presta atenção, se for fazer o desenho, tem que fazer um desenho que a tia Georgette possa entender, tá? Tem que fazer algo que eu possa entender. Não vai colocar um bonequinho com a cabeça e duas perninhas assim e pronto, acabou, não, tá? Tem que ser algo que eu possa interpretar como é que foi o seu dia, tá bom? Bom, na segunda questão, aprendemos que os instrumentos, eles podem ser, né, de sopro, de tecla, de corda. Desse grupo, qual é o instrumento que você mais gosta? Olha lá no nosso livro Traços, tem vários instrumentos, tá? Desenhe um para mim. Ou você pode também estar acrescentando o seu instrumento no seu dia. Eu sei que tem alunos aí, tá? Que vai na igreja, né? Toca bateria, né? Toca flauta, gaita. Então, se você tem essa oportunidade, né, de estar usando um instrumento, né, na sua igreja ou em algum lugar que você vai, né? Pode ser em algum lugar. Ah, eu vou escrever no dia que eu fui na festa da minha tia. Ah, cheguei lá na festa da minha tia, né? Tinha um batuque lá e eu usei lá um batuque. Qual foi o batuque? Você pode colocar esse dia no seu diário, ok? Tia Georgette, são duas atividades se você não incluir o instrumento no seu diário. Mas se você incluir o instrumento no seu diário, você não precisa fazer a colagem aqui do instrumento, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã.